Nós vamos ler primeiramente aí os 8 primeiros versículos. Deixa aberto, eu quero introduzir a nossa reflexão e depois leremos o texto. Nós vimos a semana passada que para os romanos a crucificação é a pior das punições para os seus inimigos. Nós vimos que uma pessoa crucificada, como ocorreu com Jesus, eles são humilhados. Eles são derrotados, eles são torturados além daquilo que é humanamente suportável. Eles são expostos em sua fraqueza e então morrem. Mesmo diante desse ato cruel, a igreja primitiva, ou aqueles primeiros cristãos, eles fazem a afirmação ousada e fantástica de que a cruz é o ato central de Deus em toda a história humana. E é interessante porque, imagina, uma religião ou um cristianismo que começa a partir da cruz. Começa a partir de um Jesus que morre, como nós vimos. E essa ousadia que eles têm de fazer essa afirmação que o ato central de Deus em toda a história humana é a cruz, é fruto de uma perspectiva radicalmente diferente. Pois a igreja, ela enxerga, ela olha para a cruz pela ótica da ressurreição. A igreja de Cristo Jesus, ela olha para a cruz, mas ela vê na cruz um Jesus ressurreto. É o retorno de Jesus dos mortos que valida a sua reivindicação de ser o Messias ungido de Deus. Quando se começa a olhar para a cruz, através das lentes da ressurreição, esse ato de violência, esse ato de crueldade, em um primeiro momento aparentemente sem sentido, na verdade revela o mais pleno propósito de Deus. O seu juízo contra o pecado e o seu poder e vontade de renovar a criação, ou seja, de salvar o homem e de salvar a mulher. Sem a ressurreição, o trabalho redentor de Jesus na cruz estaria incompleto. Um evangelho sem a ressurreição não é o evangelho de Jesus Cristo. Sem a ressurreição, o evangelho, que significa boas notícias, teria terminado em más notícias. O pecado, queridos, nós já falamos isso aqui, nos leva à morte. Mas o evangelho de Jesus diz que ele experimentou a morte para que nós pudéssemos viver. Ele morreu pelos nossos pecados para que nós vivêssemos. Ele pagou a pena para que nós não precisássemos pagar. O pecado, ele corrompe a boa criação de Deus e a salvação de Deus a restaura. A história de Marcos e dos outros evangelhos não termina com uma descrição triste do funeral de Jesus. Os evangelhos terminam e documentam a vitória de Cristo sobre a sepultura. A morte foi vencida por Jesus. Após ter sido sepultado na sexta-feira, como nós vimos a semana passada, Jesus foi poderosamente ressuscitado pelo poder de Deus e a morte não o deteve. Marcos 16, de 1 a 8. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro,
viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram a nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse texto da tua palavra, que é revelação para nós e que nos orientou como igreja ao longo desse ano. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, testifique no nosso coração nessa noite quem é Jesus. Esse Jesus que é o Senhor vindo habitar entre nós. Esse Jesus que vem com uma missão, a missão de morrer na cruz do Calvário. Mas esse Jesus que a sua obra não é somente morrer, mas ressuscitar e valida então o seu plano para ele. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. As mulheres, nós lemos aqui, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, ao entardecer, por volta ali das 18 horas de sábado, após terminar o Shabá, compraram especiarias, perfumes, óleos aromáticos, e elas foram ali para ungir o corpo de Jesus. Elas foram ali provavelmente para encobrir o forte mau cheiro da decomposição do corpo. Você deve se lembrar que os discípulos haviam fugido. E as mulheres demonstraram serem as únicas discípulas fiéis. Elas observaram de longe a morte de Jesus na cruz. Elas viram onde ele foi sepultado. E no domingo, bem cedo, como nós estamos meditando aqui, elas vão até o sepulcro para ungir Jesus com as especiarias que haviam comprado. E o verso 3 deixa evidente que no trajeto elas demonstram uma preocupação. Elas vão até aquele local e ali elas estão conversando e estão perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Dizem que colocar a pedra fechando o túmulo naquele contexto era uma tarefa razoavelmente fácil. Mas depois que ela era encaixada, tirá-la era difícil demais e quase impossível para um grupo de mulheres. E elas não vão ali, queridos, esperando a ressurreição. Elas vão ali demonstrando cuidado e com um gesto de devoção a Jesus. A expectativa daquelas mulheres era encontrar um cadáver de quem elas iriam ungir com especiarias. Elas estão indo ali prestar as últimas homenagens a um líder, mas a um líder morto. Mas quando elas chegam lá, Deus já havia resolvido um primeiro problema que elas levantaram. Verso 4 e 5. Mas quando foram verificar, viram pedra que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentados à direita, e ficaram amedrontados. Elas chegaram ali e a pedra tinha sido removida. Jesus já não estava lá, e ainda viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. De acordo com os textos paralelos, nós sabemos que é um anjo. E elas ficaram surpreendidas, atemorizadas, amedrontadas. Elas presenciaram ali algo sobrenatural. Você imagina, queridos, você está, obviamente que não é dentro desse contexto, mas apenas para ilustrar, você está andando pelo cemitério, indo ali fazer algum ritual, como não é um costume nosso cristão evangélico, mas de outras religiões, e você de repente vê ali o túmulo aberto. No nosso contexto não é uma pedra, mas aquela gradinha aberta, e não só a gradinha aberta, você não vê mais o lugar que o corpo estava, aquele lugar que o corpo
foi fechado e você vê alguém ali dentro. Você vai ficar assustado, não vai? Eu me lembro de uma cena de criança, se eu não me engano, naquele cemitério Araçá, em São Paulo, faleceu um tio, eu era criança, e eu estava naquele cortejo fúnebre, com a família, com meus primos, irmã, e de repente, aquelas casinhas que ficam, casinha não, os túmulos, né, que ficam os corpos ali, sai alguém de lá de dentro. Você imagina aquilo para uma criança, você termina, lógico, era alguém que estava fazendo a manutenção, estava fazendo a limpeza, né? Não era um fantasma, não era nada disso, era alguém, e nós ficamos assustados. Nós ficamos, meu Deus, até sem entender que era alguém que estava fazendo a manutenção. Agora você imagina, queridos, dentro desse contexto, as mulheres indo ali, tentando ungir ou tratar ali o corpo de Jesus contra os maus odores, a decomposição que nós falamos. Elas visualizaram um problema prévio, elas imaginaram uma pedra ali, nós vimos a semana passada ele ser sepultada, e elas vão pensando, como vamos tirar essa pedra? E aí elas chegam ali a uma primeira surpresa, a pedra não estava lá. Ela foi removida. E aí elas chegam ali, Jesus não está ali, e ainda tem um camarada, que é um anjo, obviamente, com todo respeito, dentro do túmulo falando, olá. Essa é a cena, queridos. Eu estou exagerando, brincando, ilustrando, mas é algo sério, porque essa é a cena que elas presenciam. E elas ficam surpreendidas, elas ficam atemorizadas, elas ficam amedrontadas, mas elas estão presenciando ali algo sobrenatural. Esse anjo vai anunciar para elas uma notícia. Difícil de imaginar, surpreendente. E ele olha para elas e diz assim: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. As mulheres ficam confusas, elas ficam temerosas, como nós dissemos, elas recebem a notícia de que o Jesus crucificado que elas estão procurando, ele ressuscitou. Jesus havia ressuscitado, e essa era uma maravilhosa notícia que deveria ter provocado nelas alegria, mas deixaram elas surpresa. Nenhum dos discípulos de Jesus, queridos, havia entendido quando Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Nós vimos que em Marcos 8:31 Jesus disse assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus havia dito isso, Marcos 9:31, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos 10:33-34, estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei, eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus havia dito isso, queridos, mas elas não vão ali com essa expectativa. Elas vão ali com a expectativa de encontrar um cadáver, de encontrar um líder morto. E da mesma forma, as mulheres então aqui são confrontadas agora com a realidade da ressurreição. As mulheres também estão com os olhos voltados para as coisas terrenas, elas não estão com os olhos abertos para as coisas espirituais. Ele ressuscitou. E os anjos, ou o anjo, diz ainda para elas: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Você deve lembrar, ao longo dessa série,
que Pedro havia negado a Jesus. Pedro possivelmente aqui estava se sentindo envergonhado, Pedro estava possivelmente se sentindo culpado, e o anjo diz para aquelas mulheres que elas deveriam contar essa boa notícia, a ressurreição de Jesus, para os discípulos. Ressalta que Pedro, e Jesus diz que está indo na frente deles para Galileia, e que lá eles o verão. A volta de Jesus, ou Jesus os conduzem para o local onde Jesus os chamou, treinou e os ensinou. E é ali que ele vai marcar o começo da missão para todas as nações. E o texto, verso 8, diz: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Queridos, eu estou ressaltando isso. Eu dei essa ilustração da minha infância, que não tem nada a ver com o texto, mas só para você fazer você pensar nesse cenário, porque a reação daquelas mulheres é de medo. Aquelas mulheres tomaram um susto, e elas fogem daquele local. Mas em obediência, elas não disseram nada a ninguém, senão aos discípulos, como nós conhecemos a história aqui nos textos paralelos dos outros evangelhos. Por isso, possivelmente, foi um silêncio temporário. Aqueles ou aquelas que amavam a Jesus e que estavam ali preparadas para dar o seu melhor para Ele, não esperavam o milagre da ressurreição naquela manhã da Páscoa. Por isso, assim como os discípulos no jardim do Getsemane, elas fugiram do sepulcro. Agora, olha aqui algo muito interessante. Se você ler todos os evangelhos, e com todos os evangelhos eu digo Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão indicar que o relatório inicial do túmulo vazio veio de mulheres. Elas foram uma espécie de heroínas. Enquanto os discípulos estão escondidos, trancados em 4 paredes, elas estão ali na crucificação, no sepultamento, vendo anjos e contemplando o Cristo ressurreto e recebendo a missão de anunciá-lo. Agora o que me chama a atenção, e eu quero te chamar a atenção, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, o testemunho das mulheres, dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, não é algo comum, é algo incomum. E você ter as mulheres como testemunha da ressurreição, mostra que esse detalhe não foi fabricado pela igreja primitiva. O testemunho, queridos, de uma mulher não seria respeitado naquela cultura. Uma mulher sair falando que viu o Senhor Jesus, dentro daquela cultura não tinha relevância nenhuma. E se Marcos e os cristãos estivessem inventando essas histórias para fazer que esse movimento crescesse, eles jamais, nos diz os estudiosos, teriam colocado as mulheres como as primeiras testemunhas do sepulcro vazio. Imagina que você está numa cena e você presencia alguma coisa e você testemunha sobre aquilo. A testemunha que a nossa sociedade busca dentro de um contexto é aquela que está mais perto, que presenciou, que tem maiores detalhes, e ela vai relatar isso. A gente não faz uma discriminação. A nossa sociedade, nos tempos que nós vivemos, não discrimina nesses moldes. Mas naquele tempo, se quem fosse contar o detalhe fosse uma mulher, não teria relevância. Então a igreja não pode ter fabricado isso. Porque se a igreja quisesse fabricar isso, se Marcos ou os outros evangelhos quisessem fabricar isso, eles teriam colocado um contexto muito diferente, e não o contexto de as mulheres presenciarem o sepulcro vazio. Na Páscoa desse ano, eu preguei aqui na igreja uma mensagem cujo título foi A Importância da Ressurreição. E naquela ocasião eu disse que os testemunhos
e os efeitos da ressurreição comprovam a sua realidade. Por exemplo, o sepulcro está vazio, e nenhuma alternativa à ressurreição jamais explicou o desaparecimento do corpo. Jesus morreu, nós vimos testemunhas de que ele morreu, o próprio Pilatos mandou checar se ele tinha morrido. E nós não temos evidências ou alternativas à ressurreição que sejam convincentes. Jesus, ele foi visto em corpo, um novo corpo. Isso não ficou na imaginação ou foi alucinações dos seus discípulos. Uma multidão de pessoas presenciou a sua ressurreição. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver que os discípulos agora eram pessoas transformadas. E somente a ressurreição poderia transformar a covardia daqueles camaradas em coragem, tristeza em alegria, a dúvida em fé. Cristo vive. Essa é a grande verdade que deve encher os nossos corações de alegria e esperança. Muito mais do que cantar uma música após as ceias, no segundo domingo de um mês, e bater palma e fazer gestos, e faz parte da canção, é ter isso como verdade no nosso coração. Ressuscitou! Ressuscitou! E hoje vive para sempre. Isso deve invadir o coração de um crente. A ressurreição de Cristo, queridos, não foi algo como um retorno da morte, a semelhança daquela experimentada, por exemplo, por Lázaro. Jesus, ele quando ressurge dos mortos, ele torna-se as primícias de um novo tipo de vida humana, uma vida na qual esse corpo foi aperfeiçoado, não estando mais sujeito à fraqueza, envelhecimento ou morte, mas capaz de viver eternamente. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos ter uma vida e a certeza da vida eterna. A ressurreição de Cristo testifica a sua divindade, proclama a sua vitória sobre o pecado, sobre os poderes das trevas e sobre a morte, assegura a eficácia da sua obra redentora, evidencia a realidade do seu reino futuro. Na ressurreição de Cristo emerge uma nova ordem de existência nesse mundo, que vai se consumar lá na glória, no mundo vindouro. Pela ressurreição, queridos, Jesus ele se torna a nossa esperança. Então, quando você pensa na ressurreição, a gente precisa ter algumas certezas. Eu quero aqui só elencar 3 que nos chama a atenção e que deve estar no nosso coração. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus o testifica como Filho de Deus e Salvador. A ressurreição de Jesus testifica ele, a obra dele, como Filho de Deus e Salvador. Atos 5, 30 a 32 diz assim: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, surpreendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. A ressurreição de Jesus o testifica como Filho de Deus e como nosso Salvador. A ressurreição de Jesus, queridos, nos assegura a certeza do perdão dos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 17 a 20. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Palavras de Paulo para a igreja de Corinto. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Verso 20, 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram.
A ressurreição de Jesus, queridos, nos dá a certeza do perdão. Mas a ressurreição de Jesus nos assegura a vitória sobre a morte. 2 Timóteo 1, de 8 a 10. Diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelado pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. A ressurreição de Jesus nos assegura a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus, queridos, é o maior de todos os acontecimentos na história do mundo. É tão fundamental para o cristianismo que ninguém pode negá-la e ser um cristão verdadeiro. Não dá para você dizer que você é crente, um crente de verdade, e não acreditar na ressurreição de Jesus. Não faz sentido. Sem ressurreição não há fé cristã, nem salvação, nem esperança. O fundamento de toda a nossa esperança é expresso nas palavras de Jesus, que diz assim, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Já parou para pensar nisso? Aí você olha para mim e fala: pastor, para com isso, eu sou jovem demais. Aí aquele que já está no final da vida fala assim: ah, que glória a Deus. Mas isso é uma verdade para o povo de Deus, queridos. Ela nos traz perdão, ela nos traz certeza de transformação, mas ela nos conduz para uma caminhada de vida eterna. Aleluia! Você crê nisso? Essa é a certeza do crente. Aquelas mulheres foram ao sepulcro, esperando encontrar um cadáver, mas elas ouviram: ele ressuscitou, não está aqui. Jesus Cristo veio ao mundo para pagar a pena pelos nossos pecados. A ressurreição foi a forma de Deus bater um carimbo na história e dizer: pena cumprida, para que todos soubessem. Jesus é o Filho de Deus, o verdadeiro e perfeito Rei. Ele veio ao mundo para morrer por nós na cruz. E ao crermos naquilo que ele fez na cruz, nós somos poupados do julgamento eterno, e induzidos, ou introduzidos, melhor, na presença de Deus por toda a eternidade. Agora Jesus ressuscita. E aí eu estou expondo Marcos, mas se eu estivesse pregando apenas nesse tema da ressurreição, nós precisaríamos olhar para os textos paralelos. Mas o próprio Marcos, diferente de alguns outros evangelistas, ele vai abrir um pouco mais o leque, embora outros também fazem, sobre as aparições pós-ressurreição. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui, queridos, importante. Por honestidade e por estar expondo uma carta ou um evangelho desde o seu começo, porque os versos de 9 a 20 de Marcos, ele tem uma particularidade. Embora essa particularidade não deprecia o valor do estudo desses versos, esses versos fazem parte do cânon, ou seja, o fechamento das Escrituras, é palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, mas a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, inclusive alguns conservadores, entende que os versículos de 9 a 20 do capítulo 16 não foram escritos por Marcos. É provável que Marcos tenha escrito até o verso 8, e eles alegam que não foi escrito por Marcos porque tanto o estilo, quanto o vocabulário e o conteúdo teológico desses versículos são bem diferentes do restante do livro. Então esses versículos de 9 a 20, eles são conhecidos e denominados como o final longo de Marcos, que possivelmente foi escrito em algum momento para complementar a narrativa de Marcos.
que muitos alegam, terminando no verso 8, termina de uma forma inesperada. O que isso muda para nós, queridos? Nada. É apenas uma informação. Para que se um dia você ouvir a pregação, você fala assim, não, o pastor não ocultou essa história. Ele contou para nós, que a maioria dos estudiosos entende que por conta da estrutura do termo, em algum momento, ainda quando a Bíblia estava nesse processo de revelação de Deus, alguém introduziu isso e não foi o Marcos, porque a forma de escrever é diferente. Mas quando entenderam e fecharam isso como palavra de Deus, entenderam que isso era um texto inspirado por Deus. Entenderam? Não muda nada. Então, fechando esses parênteses, é a palavra de Deus para nós. E esses versos descrevem algumas aparições de Jesus ressurreto. Verso 9, diz que ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. Verso 12, diz que depois Jesus apareceu a 2 deles. Verso 14, Jesus aparece aos 11 e censura a incredulidade deles, a dureza do coração, porque eles não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Queridos, eu olho para esses discípulos e eu me vejo. Porque eu vejo tantas coisas que Deus faz na minha vida e demonstra o seu amor, a sua graça. E quantas vezes a gente está vivendo algo diferente, algo que a gente ainda não se concretizou e a gente coloca em dúvida, ou fica temeroso sobre a ação de Deus. E esses camaradas são exatamente como nós. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus fazendo as coisas mais maravilhosas que alguém poderia ver na face da terra. Eles recebem um relato que aquilo que Jesus havia falado aconteceu e eles duvidam. Lembra alguém? Lembra a mim, não sei se lembra você. Porque nós somos exatamente assim. E Jesus então, depois de puxar a orelha deles, e aqui eu quero dar um destaque, versos 15 a 16, e Jesus diz, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus olha para os seus discípulos, diante da incredulidade deles, diante de um puxão de orelha, ele ordena que eles vão para o mundo todo, e preguem o evangelho a toda criatura. Eles recebem uma tarefa, mas nós também recebemos a tarefa de anunciar o evangelho, a boa notícia da graça de Deus, a salvação em Jesus Cristo. O evangelho, queridos, só é boas novas, boa notícia se for compartilhado. O evangelho só é boa notícia se for compartilhado. Você não gosta de dar boas notícias? Então sai falando para todo mundo que Jesus transformou a sua vida. Mas o problema é que alguém contou isso para nós, mas acho que a gente vive numa época e numa sociedade que a gente preferiu não contar mais para ninguém. Os pais já não conversam mais sobre isso nas suas casas. A gente, por respeito à verdade do outro, essa verdade relativa, a gente já duvida se a gente crê no Jesus que é a verdade e a vida, e a gente se oculta, e essa boa notícia que nos alcançou, que um dia alguém contou para nós, ela deixa de ser compartilhada. Mas o pior é que muitas vezes ela não está deixando só de ser compartilhada, ela está deixando de ser vivida. Isso deve doer dentro da gente, queridos. Qual foi a última pessoa que você falou do amor de Cristo Jesus? Qual foi a última pessoa que você lembrou da graça de Deus, do poder dele operando na sua vida? Não, mas não posso falar sobre isso. Como não? Alguém falou pra gente. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a todas as criaturas. Jesus já havia dito que o evangelho deve ser pregado a todas as nações, Marcos 13:10, em todo o mundo, a toda criatura. Nós lemos agora, a igreja, queridos, é essa comunidade que proclama a boa notícia. Vive
como quem recebeu essa boa notícia. A grande comissão de Jesus não foi dada a grandes gigantes espirituais perfeitos. Porque você olha e você fala, não, isso aí é coisa do pastor, isso aqui é coisa do missionário, isso é do evangelista. Esse recebeu o dom. E de fato, Deus deu o dom mesmo para alguns. E compartilha disso de uma forma muito boa. Mas todos nós temos essa tarefa. A grande comissão de Jesus não foi dada a grandes gigantes espirituais perfeitos, mas a um grupo de discípulos, de aprendizes, devotos ao seu Senhor, mas que eram cheios de falhas, imperfeitos, duvidavam de Jesus. Diante da ressurreição de Jesus, alguns o adoram, outros duvidam, alguns prostram-se, outros foram cercados por uma descrença. Os discípulos eram como nós. Eles lutavam contra a incredulidade, o orgulho, a arrogância, como todo ser humano caído. Faltava-lhes o entendimento espiritual, outras vezes faltava humildade, outras vezes careciam de fé, de comprometimento. Mas esses camaradas, que não são grandes gigantes, são falhos como nós, se tornaram sim ao longo da história grandes gigantes, mas falhos como nós, só tiveram a sua transformação em um vaso de honra, porque eles deixaram ser modelado pelo oleiro. Só se transformaram, sua transformação em vaso de honra foi obra exclusiva do oleiro, obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. A história da obra de Deus é a história dele usando pessoas indignas, mas moldando-as para serem usadas por ele, assim como um oleiro modela o barro. Então acho que a gente não tem desculpa, queridos, porque é Deus usando pessoas como eu e você, introvertidas, gostando de ler um livro na fila do... Ninguém vai mais na fila do banco, né? Mas gostando de ler um livro na fila do supermercado. E aí Deus colocando e falando assim, para de olhar a página desse livro aí e olha para quem está do seu lado. Puxa um assunto. Deixa Deus te usar. A igreja tem como uma das suas responsabilidades a formação de discípulos de Jesus, para que cada um desses discípulos, que somos nós, nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, na forma de pensar, agir, na nossa maneira de viver, impactando e influenciando a sociedade em que vivemos. O Evangelho, queridos, somente é experimentado como boas novas, quando é recebido e ele é crido. Aquele que crê, Jesus disse, deve ser batizado, deve ser introduzido na comunhão da igreja, mas a fé, precede ao batismo. O batismo é uma ordenança que demonstra que a pessoa é um cristão que nasceu do Espírito. E a igreja é essa comunidade, formada por aqueles que com arrependimento e fé entenderam ou responderam às boas novas do reino, a boa notícia do Evangelho. O Evangelho de Marcos finaliza assim, depois, versos 19 e 20. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que a acompanhavam. Jesus ficou com eles algum tempo, interagindo, falando, ensinando os discípulos, dando provas da ressurreição, conversando sobre o reino de Deus. De acordo com Atos, ele ficou 40 dias e ele foi aceito por Deus. A sua glorificação significa a aceitação da parte de Deus do seu sacrifício em nosso lugar. Jesus, ele recebe o lugar de destaque à direita de Deus. Sua obra é consumada, seu sacrifício é aceito, e agora ele está entronizado à destra do Pai, de onde intercede pela igreja, de onde governa o universo, e de onde vai voltar para buscar a sua noiva. E os discípulos, esses camaradas falhos, incrédulos,
partiram para o cumprimento da sua missão, anunciando as boas novas de salvação em nome de Jesus Cristo. A ressurreição e a ascensão de Jesus nos concedeu autoridade para proclamar o Evangelho. E ele só chegou até nós por obra do Espírito, que despertou esses homens a sair contando esse Evangelho. Ah não, a bater na casa do vizinho, a conversar na fila do mercado, não! A ir pregando, a sofrer rejeição, a posteriormente, a mais para frente ser preso por conta disso, apedrejado, sofrer perseguição. Mas o próprio Jesus mostrou que esse é o modelo. Eu quero encerrar essa série, lembrando que nós percorremos ao longo desses capítulos, dos relatos de Marcos, a vida de Jesus. E eu introduzi dizendo e falei em alguns momentos que ela é nos apresentada em duas grandes temáticas. A identidade de Jesus como rei sobre todas as coisas e a missão de Jesus e o seu propósito em morrer na cruz. Nós meditamos no Evangelho de Marcos com os objetivos, propósito de aprender mais sobre a vida, sobre o ministério, sobre a obra de Jesus, para agir como Cristo agiu. Nós queremos ter as mesmas atitudes de Jesus, nós queremos ser moldados, transformados por Ele. Nós, como os discípulos de Cristo, devemos seguir os seus passos, servindo a Ele com dedicação sacrificial ao nosso Senhor. Nós devemos meditar nas declarações cristológicas que exaltam a pessoa de Cristo. E nós somos desafiados a seguir a Jesus e a estarmos comprometidos com o nosso Senhor. Nós somos desafiados a fundamentar a nossa vida no Evangelho e exaltar e glorificar a pessoa de Cristo Jesus. Marcos quer produzir nos seus leitores, e é o que Deus deseja produzir em nós, queridos, um compromisso de fé com Jesus Cristo, que é o servo de Deus, que é o sacrifício pela humanidade. Eu quero caminhar para a conclusão, perguntando sobre o quanto você aprendeu e o quanto você foi moldado pela palavra de Deus ao longo dessas reflexões. Nós abordamos tantos assuntos aqui, alguns como por exemplo, Jesus Cristo como Filho de Deus, o chamado dos discípulos, o Jesus que perdoa pecados, o Jesus que ensina por parábolas, o Jesus que transforma, o Jesus que é o Senhor, o modelo de discipulado de Jesus, o ensino de Jesus sobre casamento, sobre divórcio, o lugar das crianças no reino de Deus, e tantos outros ensinamentos. E a ressurreição de Jesus é o que torna a história do Evangelho não apenas uma grande experiência para se ler, para se falar de domingo, mas um poder que transforma vidas. Sabe por que a história de Jesus transforma a vida? Transformou a minha, transformou a sua, ou talvez quer transformar a sua, porque ela é verdadeira. Você não começa a história de Jesus como era uma vez num reino muito distante. Não é assim. Você começa a história de Jesus dizendo que o próprio Deus veio habitar entre nós. E nós abrimos esse mês de dezembro que nós vamos cantar o Natal, celebrar a vinda de Jesus. A semana que vem com as crianças, dia 15, com o nosso coral de adultos aqui da igreja, nós vamos cantar, nós vamos celebrar esse que veio habitar entre nós, que não é uma história de era uma vez, é o nosso Senhor habitando entre nós. E a história de Jesus também pode ser a sua história, porque Deus criou você para amá-lo acima de todas as coisas. Mas o problema é que o pecado nos separou desse Deus. E Ele veio habitar entre nós, para nos buscar, para nos salvar.
mas ele teve que ir para a cruz para fazer isso. Jesus, queridos, ele entra na história para ser o nosso Redentor, para nos trazer de volta para Deus, pagando o preço necessário por nosso resgate. E nessa noite ele te convida a você se render diante dele, a pedir que ele o aceite em sua presença. Para Marcos, queridos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a sua vida como resgate, tanto pelos judeus, como pelos gentios, por todo aquele que nele crê. Ele nos assegura que quando Jesus voltar, Deus estabelecerá o seu reino em poder, sua vitória será completa, a identidade de Jesus já não é mais segredo, como foi até o final ali do capítulo 8. E eu e você sabemos quem é Jesus, de onde ele veio e para onde ele vai. E a minha pergunta para você, querido, ao encerrar essa série, é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Repetindo o que já disse em outra mensagem, alguém que foi um grande profeta, talvez um sábio mestre que deixou valiosos ensinamentos, um líder exemplar que deixou um legado para a nossa vida, uma pessoa bondosa que veio ao mundo para trazer paz e amor, um treinador, um coach que pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, alguém que vai te fazer feliz, alguém que diz que o objetivo central da vida é ser feliz, é se sentir bem consigo mesmo, é alguém que vai te abençoar, é alguém que você chama quando você não tem mais forças e se depara com as dificuldades da vida. Esse não é o Jesus que Marcos apresenta. É verdade que ele nos abençoa, é verdade que ele cuida de nós, é verdade que ele nos transforma, mas ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus que vem habitar entre nós. Morre a morte de cruz, ressuscita para nos salvar, nos perdoar e reescrever as nossas histórias de vida. Como eu já disse em outros momentos, quando nós reconhecemos quem nós somos e quem Ele é, o como somos pecadores que carecemos da glória, da transformação que Ele opera, e como Ele morreu na cruz para nos perdoar e nos salvar, cada vez que nós nos aproximamos desse Jesus, nós somos profundamente impactados, nós somos profundamente quebrantados, nós somos perdoados, e nós somos transformados. Eu quero terminar essa reflexão e essa série com um trecho final de uma mensagem de um pastor americano, Shadrach Meshach, algum outro sobrenome aqui, pregada em 1976. É um trecho de uma mensagem bastante conhecida, mas é apropriado para compartilhar com os irmãos. E o texto dele, o término dessa mensagem diz assim: esse é o meu rei. Meu rei já nasceu como rei. A Bíblia diz que ele é o rei dos judeus. Isso é um rei étnico. Ele é o rei de Israel. Isso é um rei nacional. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei dos séculos. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Este é o meu rei. Mas eu pergunto, se você o conhece? Você o conhece? Você conhece o meu rei? Davi afirma que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra as obras das suas mãos. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Nenhum telescópio, por mais longe que pode se alcançar, pode trazer a visibilidade, o horizonte dos seus suprimentos. Nenhum obstáculo pode impedi-lo de derramar sobre nós as suas bênçãos. Ele é permanentemente forte,
Ele é inteiramente sincero, Ele é eternamente constante. Ele é imortalmente gracioso, Ele é imperialmente poderoso, Ele é imparcialmente misericordioso. Este é o meu Rei, você o conhece. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é sem precedentes, Ele é supremo, Ele é a mais grandiosa ideia da literatura. Ele é a mais alta personalidade da filosofia. Ele é o problema supremo da autocrítica. Ele é a doutrina fundamental da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Mas eu pergunto hoje, você o conhece? Ele é o milagre da história. Ele é o superlativo de tudo de bom que você possa escolher para chamá-lo. Ele é o único capaz de suprir todas as necessidades simultaneamente. Ele supre força para o fraco. Ele está disponível para o tentado e atribulado. Ele sente compaixão e salva, fortalece e sustenta. Ele guarda e guia. Ele cura o doente. Ele purifica os leprosos. Ele perdoa os pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende os fracos, Ele abençoa os jovens, Ele serve os desafortunados, Ele estima os idosos, Ele recompensa o diligente, e Ele embeleza os humildes. Mas eu pergunto se você o conhece. Meu Rei é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a porta da libertação, Ele é o caminho da paz, Ele é a passagem da justiça, Ele é o caminho da santidade, Ele é a porta da glória. Você o conhece. Ele é o mestre dos poderosos, Ele é o capitão dos conquistadores, Ele é o cabeça dos heróis, Ele é o líder dos legisladores, Ele é o superintendente dos vencedores, Ele é o governador dos governadores, Ele é o príncipe dos príncipes, Ele é o rei dos reis, Ele é o senhor dos senhores. Este é o meu Rei, este é o meu Rei. Sua vida é inigualável, sua promessa é certa, sua luz é incomparável, sua bondade é limitada, sua misericórdia é eterna. Seu amor nunca muda, sua palavra é completa, sua graça é suficiente, seu reino é justo, seu fardo é leve, seu jugo é suave. Eu gostaria de poder descrevê-los para vocês, mas Ele é indescritível. Ele é indescritível, sim, Ele é incompreensível. Ele é invencível, Ele é irresistível. Eu vim dizer a você: os céus dos céus não puderam contê-lo, muito menos o homem explicá-lo. Você não pode tirá-lo da sua mente, você não pode afastá-lo das suas mãos, você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pagá-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. As testemunhas não quiseram fazer com que os seus testemunhos concordassem sobre ele. Herodes não pôde matá-lo, a morte não pôde dominá-lo, e a sepultura não pôde detê-lo. Sim, esse é o meu Rei, esse é o meu Rei. Ele sempre foi e Ele sempre será. Ele não teve antecessor, Ele não terá nenhum sucessor. Não há ninguém antes dele, não haverá ninguém após ele. Você não pode depô-lo, e ele não irá renunciar. Este é o meu Rei. Louvado seja o Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória. Todo o poder pertence ao meu Rei. Teu é o poder e a glória. Tentamos conseguir prestígios e honras e glória para nós mesmos,
Mas a glória sim é toda dele. Sim, teu é o reino e o poder e a glória, para sempre e sempre. E quando passar todos os sempres, ele é o meu rei. Quem é Jesus para você? A nossa sociedade construiu um Jesus que é aquele que está junto com você no que você quer fazer. A nossa sociedade construiu um Jesus que vai dobrar a sua poupança, os seus investimentos. A nossa sociedade construiu um Jesus que você não precisa ter compromisso com ele. Mas esse não é o meu rei. Esse não é o rei que Marcos nos apresenta. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que morreu por mim e por você. Ele é aquele que transforma. Ele é verdadeiro. Ele é aquele que cura. É aquele que te convida, te abraça e diz: eu conheço você. E eu quero entrar na sua história. Eu quero transformar a sua história. E eu quero que você saia contando para o mundo todo: este é o meu rei. Pai, obrigado. Obrigado porque ao longo desse ano nós passamos alguns meses refletindo na tua palavra. E quão limitado nós somos e quão pequeno nós nos sentimos diante da grandeza da tua palavra. Quantos temas, quantos desafios, a começar na minha vida, que estou expondo o texto aqui, ó Pai. Mas como nesse tempo nós precisamos entender quem o Senhor é. Como nós precisamos abrir a tua palavra, ó Pai. Ter prazer em ler ela e olhar para o Senhor a partir da tua palavra e não da nossa experiência pessoal, mas a partir do Senhor que se revela para nós. Obrigado por ser o nosso Salvador. Obrigado por ser o nosso Redentor. Obrigado por ser aquele que transformou a minha vida. E que a minha missão de falar desse amor contagie e queime o meu coração. E que aqueles que estiverem próximo de mim também se contagiem e que seus corações queimem para dizer: esse é o meu rei. Pode me abençoar, sim. Pode ter concordância com os meus planos, sim. Mas não se restringe a isso. É o Senhor soberano, que conhece o íntimo do meu ser, que quer governar toda a minha vida, que quer ser o meu Senhor, que quer ser o meu Salvador, que perdoa os meus pecados, e que é aquele que não era uma vez, é o Filho de Deus habitando entre nós, morrendo a morte de cruz, ressuscitando e dizendo para nós: eu salvo pecadores. É assim que nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé?